Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No nosso cantinho da oração de hoje, nós vamos falar sobre o poder de uma oração. E o texto que eu selecionei hoje, vocês vão encontrar em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11. Havia um rei chamado Ezequias que estava doente. E Isaías, que foi profeta, foi até ele levar a palavra do Senhor. E no versículo 2 ele diz o seguinte: Ezequias, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Era uma sentença de morte. Mas Ezequias não se conformou com essa sentença de morte. E como nós não devemos nos conformar com certas sentenças que são colocadas na nossa vida, que somos fracassados, que não iremos dar em nada, que estamos doentes, que vamos morrer, Ezequias fez o seguinte: virou o rosto para a parede e orou. Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o teu coração. Sempre fiz tudo aquilo que queria e que fizesses. Então Ezequias orou de coração e chorou amargamente. Deus voltou-se para Isaías e disse o seguinte: volte a Ezequias, o governador do meu povo, e diz o seguinte: eu, o Senhor Deus, o seu antepassado Davi, escutei a tua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e da promessa que fiz ao meu rei Davi. E aí o rei, ele ficou contente, mas pediu uma prova. E nessa passagem, a prova que ele pede é que Deus dê um sinal. E Deus deu um sinal, né? Que foi a lua ou o sol voltar no tempo. Quando nós falamos da palavra de Deus, nunca nós podemos esquecer que tudo aquilo que pedimos no nome de Jesus, Ele atende. E eu afirmo a vocês que tudo isso é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Portanto, onde 2 ou mais juntos em meu nome estão, eu estou no meio deles. Essa é a importância da oração. Qual é o poder da tua oração? O que você tem pedido a Deus? Faça sua oração de coração. E tenha certeza que se você bater, a porta vai abrir. Se você pedir, Deus vai atender. Porque tudo que pedimos no nome de Jesus, Deus atende. Grande abraço para vocês e uma boa aula de proteção da vítima no processo penal. Grande abraço a vocês, que Deus os abençoe. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos os nossos seguidores do canal. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a todos. Nós atingimos hoje a marca de 100 inscritos, graças a vocês que confiaram no nosso trabalho, confiaram nas nossas aulas. E hoje nós vamos voltar às origens. Voltar às origens do direito penal, né?
E a primeira volta é origem, é a camiseta do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem um novo presidente, o Duílio Alves, e graças a Deus o antigo presidente, não mais hoje, está à frente do Corinthians, e por isso esse vídeo de retorno às origens, porque eu prometi que enquanto aquele cidadão que era o presidente do Corinthians permanecesse no cargo, eu iria torcer para outro time. Como ele saiu, eu hoje orgulhosamente volto a vestir a camisa do Corinthians. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a proteção da vítima. Muitos alunos, muitos profissionais do direito, eles às vezes têm um asco, têm uma certa relutância em advogar no direito penal porque acham que só se defende pessoas que são intituladas, entre aspas, bandidos. E o vídeo de hoje é para desmistificar essa situação e mostrar para os profissionais do direito, para os advogados e para os estudantes que nós também podemos advogar para a vítima no direito penal ou no processo penal. É a conhecida ação civil ex delicto. E voltando ao clássico, que é o café, a lousa, o giz, né? Nós vamos voltar aos autores clássicos. Em primeiro lugar, nós vamos consultar o Código Penal. E o Código Penal, ele tem um artigo, que é o artigo 91, que diz o seguinte: são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, nós já temos um dispositivo de proteção da vítima que se encontra no artigo 91, inciso 1º do Código Penal. Ao analisarmos o artigo 63, nós vamos nos deparar com outra situação interessante. Diz o artigo 63 do Código de Processo Penal: transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil, para efeito da reparação do dano, o ofendido, o seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Lei 11.719 de 2008. E eu digo para os meus alunos que tanto existe o mau uso do direito penal, quando, por exemplo, se utiliza a delegacia para cobrança de dívidas, instaurando-se inquéritos por estelionato, ou mesmo instaurando-se processos criminais para cobrança de débitos previdenciários, como também existe o não conhecimento da legislação, o mau uso da legislação, que faz com que certas situações se tornem, vamos dizer assim, clichês. Mas você vai advogar no crime, você vai advogar para bandido. E, na verdade, isso não é uma situação que reflete a realidade. Diz o artigo 387 do Código de Processo Penal. Vejam que inovação que existe desde 2008. O juiz, ao proferir a sentença condenatória,
Inciso 4º. Fixará valor mínimo. Vejam, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Como eu gosto muito de doutrina, eu separei alguns doutrinadores para aqueles que têm interesse se aprofundarem no tema. O primeiro é o professor Fernando da Costa Tourinho Filho, que diz o seguinte: transitada em julgado a sentença penal condenatória, esta valerá, por força de lei, como título certo e ilíquido em favor do titular da indenização, sem embargo de ser título executório, dando ao exequente a legitimácio ad causam, não autoriza ele a execução forçada, pois a sentença penal condenatória não se refere ao dano sofrido pela vítima, a não ser incidentalmente, como na hipótese de furto, e muito menos ao quanto de beato. Assim, não se sabendo um quanto devido, haverá necessariamente de se proceder previamente à liquidação da sentença penal condenatória. Aproveitando o entendimento do professor Fernando da Costa Tourinho Filho, os atributos do título executivo são 3. Eles devem ser certos, líquidos e exigíveis. A sentença penal condenatória ela é certa e ela é exigível. Porém, ela não contém valor. E não contendo valor, o que eu tenho que fazer com essa sentença penal condenatória? Levá-la para a esfera civil e proceder à liquidação da sentença apresentando os valores devidos. Conforme também outro autor, que é o Guilherme de Souza Muti, a ação civil ex delicto é a ação ajuizada pelo ofendido na esfera civil para obter indenização pelo dano causado pelo crime, quando existente. Outro autor, que é o professor Edilson Mongenor Bonfim, ele nos ensina que a ação ex delicto é uma ação proposta no juízo civil pelo ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros, para obter a reparação do dano causado pela infração penal. Abrange tanto o ressarcimento do dano patrimonial como a reparação moral. Voltando ainda ao professor Fernando da Costa Tourinho Filho, ele nos ensina que a ação civil ex delicto é aquela que intenta visando a reparação ou satisfação do dano produzido pela infração, havendo 3 espécies de responsabilidade civil. Primeira, que é a restituição, que é a devolução da coisa, o ressarcimento, que é o pagamento em pecúnia do valor da coisa, e a reparação, que seria a satisfação dos danos morais. Percebam, na leitura da lei, que o juiz, por força do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, ele fixa um valor mínimo. Isso quer dizer o seguinte: esse valor mínimo fixado na sentença, ele é certo, líquido e exigível, podendo então ser objeto de execução na esfera civil. Porém, se a sentença for condenatória e não houver a fixação de valor mínimo, o que nós temos que lembrar é que a sentença penal condenatória, ela faz coisa julgada na esfera civil. E eu gostaria de voltar e pegar o código e mostrar algumas situações para vocês. Primeira delas, como que eu vou fazer isso? Vamos supor que o sujeito
ele pratique um crime, e ele, ao praticar o crime, sabedor que terá que pagar a indenização, ele começa a dilapidar o seu patrimônio. O Código de Processo Penal, ele possui variantes e possui remédios jurídicos para essas situações. São as chamadas medidas assecuratórias, dentre as quais nós temos o sequestro, que está no artigo 125, que é dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que transferidos a terceiro. Nós temos o arresto, que se refere a todos e quaisquer bens do acusado para garantir a satisfação da dívida. E, por fim, nós temos uma outra medida pouco usada pelos advogados criminalistas, que é a hipoteca legal, que recai sobre os bens imóveis. Se vocês olharem a lei que trata da impenhorabilidade, vocês vão ter uma grande surpresa, porque a impenhorabilidade não pode ser arguída para a reparação dos danos causados pelo crime. Mas como nós estamos falando um pouco de prática, nós vamos para as partes. O que eu vou fazer quando isto acontecer? É óbvio que o Ministério Público promoverá contra o acusado a ação penal. E logo após o oferecimento da denúncia, a vítima pode se habilitar no processo se utilizando do artigo 268 do Código de Processo Penal, que fala sobre o assistente. Necessário se dizer que o assistente, ele somente é admitido após o oferecimento da denúncia. E uma das funções do assistente é, além de ajudar o Ministério Público, ele pode produzir provas, participar das audiências, recorrer e, principalmente, aqui vem o importante, ele pode aditar a denúncia. Porque muitas vezes a denúncia oferecida pelo Ministério Público não fixa o valor mínimo de indenização. É aí que entra o assistente para, em primeiro lugar, habilitar-se no processo e, como primeira providência, aditar a denúncia para requerer a fixação de valor mínimo de indenização. E sua atuação durante o processo é demonstrar ao juiz os prejuízos causados pela prática da infração penal. Porque a minha concepção é a de que, se não houver pedido expresso na inicial, o juiz não pode conceder na sentença sob pena de incidir no julgamento extra ou ultra petita. Em segundo lugar, o que é muito importante nós mencionarmos é que a vítima, durante o processo, ela é intimada de todos os atos processuais. E aonde se encontra isso? No artigo 201, parágrafo 3º. As comunicações do ofendido deverão ser feitas no interesse por ele indicado, admitindo-se por opção do ofendido o uso de meio de eletrônico. O ofendido, parágrafo 2º, será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de data de audiência, a sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.
Mas por que cargas d'água o legislador vai intimar a vítima de acórdãos, vai intimar a vítima de sentenças? Por dois motivos. Quando a vítima recebe aquela sentença, o que ela está recebendo, na verdade, se ela for condenatória, é um título executivo para ela promover a ação de execução ou de liquidação de sentença contra o ofendido. E se ela for absolutória, a vítima pode dela recorrer através da apelação chamada de subsidiária, se o Ministério Público não recorrer. Ou até mesmo contratar um advogado para fazer o recurso para que o réu seja condenado. Então é necessário se esclarecer esses certos pontos para que seja afastada a ideia de que a vítima está desprotegida no âmbito penal. Não, ela não está. Ela é protegida pela ação civil ex-delito. Ela é comunicada de todos os atos processuais. Ela pode se habilitar como assistente. Ela pode recorrer. E, dizendo mais a vocês, o que muitas vezes falta é conhecimento de que o advogado criminalista só advoga para o réu. São poucos os advogados que militam em favor da vítima, mesmo tendo todos esses dispositivos legais que eu citei para vocês. O artigo 91 do Código Penal, inciso 1º, o artigo 397, quarta figura, em que o juiz fixa valor mínimo de indenização e, se ela quiser mais, ela ainda pode pleitear em ação autônoma na esfera civil. Ela tem em seu favor as chamadas medidas assecuratórias, como o sequestro, como o arresto, como a hipoteca legal, para garantir a satisfação do seu direito que foi violado por um ato ilícito. E, por fim, eu gostaria de dizer para vocês que andei pesquisando a respeito do prazo prescricional da ação civil ex-delito. E nós fomos na fonte, nós fomos ao Superior Tribunal de Justiça, e onde eu encontrei uma decisão da ministra Nancy Andrighi, no recurso especial 18.02.170, onde ela diz o seguinte: o Código Civil de 2002 dispõe que, quando a ação civil se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Muitos advogados, quando acontece um crime, instaura-se um inquérito e, concomitantemente, eles entram com a ação indenizatória. Quando eles entram com a ação indenizatória, quem sou eu para ensinar qualquer coisa a alguém? Quando eles entram com a ação indenizatória, eles chamam para si o ônus da prova. Quando eles podem tranquilamente esperar a sentença transitar em julgado e, posteriormente, apenas discutir o valor da indenização, o que nós sabemos que é o an debeatur. Não se discute o an debeatur, se discute o quantum debeatur. Desta forma, continua a ministra Nancy, embora a ação de conhecimento possa ser ajuizada a partir do momento que nasce a pretensão do ofendido, o prazo de prescrição da ação reparatória se suspende quando o mesmo fato passa a ser apurado na esfera criminal. Daí em diante, o ofendido passa a ter também a opção de liquidar ou executar eventual sentença penal condenatória. Vejam que interessante. É um artigo do Código Civil, o artigo 200, que, quando o fato se originar de situação que deva ser apurado
na esfera civil, o prazo prescricional ele fica suspenso. Artigo 200 do Código Civil. Quando a ação se originar de fato que deve ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Como eu faço se eu já ajuizei a ação indenizatória? Aqui, novamente, nós vamos usar o Código de Processo Civil e como há uma independência da jurisdição civil e da jurisdição penal, a jurisdição penal, ela fica, e a jurisdição civil são independentes, mas há uma correlação entre ambas. Então, o que acontece? Suspende-se a ação civil até o julgamento da ação penal, com problema, por apenas 1 ano. Então, o meu conselho, como professor, como advogado, esse tema surgiu porque, ao olhar o artigo 5º da Constituição Federal, eu não vi um inciso falando da vítima na Constituição Federal. E quando o professor Mário Monte me convidou para falar sobre os direitos humanos na era da transnacionalidade em Portugal, quando eu fazia o doutorado, eu escrevi sobre os direitos humanos da vítima. E colocando as várias situações que poderiam ser colocadas para a satisfação do direito de reparação do dano. Primeira delas, e vou repetir, o Código Civil, o Código Penal no seu artigo 91. Tornar certa a reparação do dano. O artigo 387 do Código de Processo Penal. Fixar valor mínimo de indenização. Providências a ser tomadas pelo advogado. Primeira providência: habilitar a vítima como assistente de acusação, aditar a denúncia para requerer que o juiz fixe valor mínimo de indenização. Segunda providência: durante o transcurso do processo, provar os danos causados pelo ofendido à vítima. Terceira providência: a vítima é comunicada de todos os atos do processo, artigo que eu citei, que a vítima é intimada da soltura, das audiências, dos acórdãos. E quando acontece isso, muitas vezes a vítima não sabe o poder daquele documento que ela tem na mão. Ela tem na mão, muitas vezes, um título executivo ou, no mínimo, uma sentença que dependa de liquidação. E, ao receber essa sentença, se ela for líquida, certa e exigível, se partir para o processo de execução. Se não houver liquidez, partir-se para a liquidação. Mas, professor, o réu está dilapidando bens. Pegue o seu Código de Processo Penal, vá no artigo 125 e você vai ver que o próprio Código de Processo Penal traz medidas chamadas de assecuratórias ou cautelares, que são o arresto, o sequestro e a hipoteca legal. E, por fim, se o réu foi absolvido, na situação de assistente de acusação, ela pode recorrer da decisão que lhe foi desfavorável, a chamada apelação subsidiária. Eu vou deixar no final desse vídeo o livro que eu tive a oportunidade de escrever, A Proteção da Vítima no Processo Penal, bem como o artigo que eu escrevi para a Universidade do Minho, em Portugal, quando lá fiz o meu doutorado falando sobre isso. E eu agradeço a todos pela atenção,
Agradeço a todos aí pela paciência, pelas inscrições no canal, e eu espero que com esse vídeo os advogados, os futuros operadores do direito saibam a importância de uma sentença penal condenatória, saibam que ela na esfera civil é título executivo, aprendam que se ela tiver valor, você pode ir direto para o processo de execução. Se ela não tiver valor, você tem que partir, evidentemente, para a liquidação de sentença. Se houver uma discussão de que a pretensão está alegando que a pretensão ao direito da indenização está prescrito, vou passar para vocês aqui o recurso especial 180-2170 do STJ, onde a ministra Nancy Andrighi, ela ressaltou que o Código Civil de 2002 dispõe que quando a ação civil se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da sentença definitiva, afirmou a ministra Nancy Andrighi. Embora a ação de conhecimento possa ser ajuizada a partir do momento que nasce a pretensão do ofendido, o prazo de prescrição da pretensão reparatória se suspende quando o mesmo fato começa a ser apurado na esfera criminal. Daí em diante, o ofendido passa a ter também a opção de liquidar ou executar eventual sentença penal condenatória. Ou seja, não há que se falar em prescrição da ação de reparação de danos ou indenização por força do artigo 200 do Código Civil, que, se o fato tiver que ser apurado na esfera criminal, é necessário se aguardar primeiro o desfecho da ação criminal para somente depois do trânsito em julgado se evidentemente ingressar-se com a ação de indenização na esfera civil. Então isso é muito importante, é o recurso especial 180-2170. Eu vou deixar na sequência o resumo dos principais artigos que eu falei para vocês, para que isso fique na memória de vocês, para relembrar sempre dessas lições, tá bom? Dada a abrangência do tema, eu vou fazer um resumo de tudo aquilo que foi dito no vídeo anterior. Primeiro, a sentença penal condenatória, ela carrega em si a carga de obrigar o ofensor ao pagamento dos danos. Artigo 91, inciso 1º. O artigo 397, inciso 4º, fixa valor mínimo de indenização. Para os advogados, primeira providência para se advogar para a vítima: uma procuração onde você seja habilitado nos autos como assistente de acusação. Segunda providência, providenciar o aditamento da denúncia para que nela conste a fixação de valor mínimo de indenização. Terceira providência, produzir prova dos danos causados pela vítima. Quarta providência, se houver dilapidação dos bens, ingressar com as medidas chamadas de medidas assecuratórias, que são o arresto, o sequestro e a hipoteca legal. Se o réu for absolvido, utilizar-se do recurso de apelação na sua forma subsidiária, caso o Ministério Público não tenha recorrido. Se houver uma ação indenizatória andando
ocorrendo em paralelo à ação penal, requerer a suspensão da ação indenizatória até que seja julgada a ação penal. Um outro ponto importante, a lei que fala sobre a impenhorabilidade. Quando a lei fala sobre a impenhorabilidade, ela vem no sentido de que os bens não respondem pelos pagamentos da dívida, exceto se for oriundo de reparação de dano causado pelo crime. Por fim, se alegarem a prescrição, porque o processo penal demora demais, lembrem-se do recurso especial 180.2110 e do artigo 200 do Código Civil. Código Civil de 2002 dispõe que quando a ação civil se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da sentença penal respectiva. O prazo de prescrição da pretensão reparatória se suspende quando o mesmo fato passa a ser apurado na esfera criminal. Daí em diante, o ofendido passa também a ter a opção de liquidar ou executar eventual sentença penal condenatória. Quando nós falamos a respeito disso, as pessoas acabam por se surpreender, porque o Código de Processo Penal e o Código Penal, eles trazem situações em que nós vamos ter casos que o próprio Código de Processo Penal tem elementos de proteção da vítima. E muitas vezes as pessoas acabam por desconhecer a lei e ao desconhecer a lei, elas acabam falando que o direito penal ele somente protege bandidos. E eu estou procurando agora, a Lei 8.009, de 29 de março de 90, conhecida por todos como a impenhorabilidade do bem de família. Eu gostaria de citar para vocês o artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível a qualquer processo de execução fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo ser movido. Inciso 6º. Por ter sido adquirido com produto de crime ou para a execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Portanto, ele não escapa alegando a impenhorabilidade por força do artigo 2º, o artigo 2º, inciso 6º da Lei 8.009, de 29 de março de 90. Eu espero que com essas breves palavras, pedindo desculpas aos senhores, porque houve um pico de energia e cortou o vídeo, mas ele manteve-se até uma certa parte. Gostaria de agradecer a todos a atenção dispensada, agradecer aí o apoio ao canal, o apoio à minha pessoa, as inscrições. Hoje nós temos 100 inscritos.
agradecer a todos aqueles que apoiam de alguma forma e deixar para vocês um grande beijo no coração de cada um de vocês. E é o que eu sempre digo: volte às suas origens e, acima de tudo, respeitem a minha história. Uma história de 30 anos de advocacia e 21 anos de docência e mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos sendo escritor. E eu faço isso em homenagem aos meus alunos e aos meus ex-alunos. Que Deus os proteja e que Deus os abençoe. Amém.